Saúdo a todos os irmãos e irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus mais uma vez, juntamente com todos, para que Deus nos abençoe e dirija, para que possamos aprender da sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos meditar a respeito de ser Jesus Cristo o nosso único e suficiente Salvador. Nós costumamos sempre falar isso, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Vamos buscar entender um pouco da extensão disso que nós afirmamos, onde estamos firmados para termos essa certeza. Vamos ler em Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 14 ao 18, a palavra de Deus assim nos fala. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através do quê? Através do sacrifício de Jesus, é o que está dizendo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu Filho unigênito para todo aquele que crer no Filho de Deus tenha a vida eterna, não morra, tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja aqui a nossa certeza de que aquele que crê em Jesus Cristo não tem condenação, já passou da morte para a vida. Quem crê nele não é condenado, quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja bem a profundidade dessa mensagem que o Senhor nos dá aqui. Quem crer já está salvo. Quem não crê, e aí é que entra o problema. Tem muita gente que se diz cristão, cristãs, pessoas são cristãs, creem em Cristo, creem em Jesus Cristo, dizem que creem em Jesus Cristo, mas negam-no com suas obras. Porque crer não é somente dizer aleluia, glória a Deus, falar línguas estranhas, não é isso. Crer é viver, obedecer. Uma prova da obediência, que a obediência nos traz bênçãos. Onde estava a força de Sansão? A força de Sansão estava no cabelo de Sansão, muita gente pode pensar isso. Mas Sansão era nazireu desde o nascimento. A força de Sansão estava em obedecer às ordenanças a respeito do nazireado. Se ele quebrasse qualquer daquelas ordenanças referente ao nazireado, ele deixaria de ser nazireu, estaria em desobediência e perderia tudo aquilo que Deus lhe havia dado. Ele desobedeceu cortando o cabelo. O nazireu não pode cortar o cabelo, não pode se aproximar de um corpo morto e tem tantas outras ordenanças a respeito do nazireu. Ele permitiu que lhe cortasse o cabelo. Ele, desobediente, perdeu a graça de Deus. Adão e Eva no paraíso perderam a graça de Deus porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi porque comeram da árvore que eles perderam o paraíso, perderam a vida eterna. Não, foi por desobedecerem. Só tinha uma ordenança para eles ali. Podem fazer o que vocês quiserem, pode fazer, comer, viver do jeito que vocês quiserem. Só tinha um mandamento ali. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. Não desobedeçam. E eles desobedeceram. Então, tem muita gente dizendo aí que é cristão, que serve a Jesus Cristo, mas na verdade não está servindo não. E aquele que não serve, não crê. Se não crê, já está morto. Nós precisamos tomar cuidado. Então, nós conhecemos aqui que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Em João, mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, a palavra diz assim:
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra maneira da pessoa ser salva. Não existe outra forma da pessoa encontrar salvação somente em Jesus Cristo. Ele é o próprio caminho, Ele é a verdade e Ele também é a vida. Não tem outra forma da pessoa ser salva a não ser por Jesus Cristo. Então, essas pessoas que estão vivendo outras religiões, religiões orientais, mesmo ocidentais, que não adoram ao Senhor Jesus, que não obedecem ao Senhor Jesus, essas pessoas não têm salvação, porque não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai. Tem alguma tradução que fala ninguém vai, mas na verdade a tradução correta é ninguém vem, porque o Pai está em mim. Quem vê a mim vê o Pai. O Pai está em mim. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Mais adiante está falando isso aqui. Não que ele era o Pai estava nele, ele foi batizado com o Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo, Espírito sem medida. Assim como nós também, o Pai está em nós. Somos o templo de Deus, não somos? O Pai está em nós. Então, nós temos que permanecer no amor de Deus, no amor com que Deus nos amou, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho dele para nosso resgate. E nós vamos obedecer os mandamentos de Jesus. Ele diz: um novo mandamento vos dou. Esqueçam a lei foi cumprida. Não tem mais necessidade de cumprir a lei para ser salvo. Os pecados que a lei dizia que eram pecados, continuam sendo pecados. As demais ordenanças para a salvação não são necessários mais. Oferecer sacrifício, honrar pai e mãe, isso aí lá dos 10 mandamentos, isso aí ficou superado. Como? Não tem que honrar pai e mãe? Não, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende a nossa salvação. E lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que os apóstolos ainda, dirigidos pelo Espírito Santo, dirigidos por Deus, Deus é o Espírito Santo, Deus é Espírito e é Santo, Deus é o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que operava em Jesus, operou no meio deles e disse para colocarem mais 4 ordenanças para os gentios: não comer a carne sufocada, abster do sangue, da prostituição e do que é sacrificado ao ídolo. Então nós temos essas ordenanças, é isso que nos santifica, e nós temos que ser santos como Ele é santo. Então aquele que crê, cumpre o que o Senhor Jesus tem ensinado. Em Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 3, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, a antiga aliança, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Veja bem, aqui está dizendo que nós não andamos mais pela lei do pecado. Porque lá na lei dizia: isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. E aqui o Senhor Jesus, aqui nós diz assim: nós andamos porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou daquela lei do pecado. A lei do Espírito de vida. Aquele que servir a Jesus Cristo, aquela que servir a Jesus Cristo, essas pessoas vão viver uma lei de vida, vida eterna, vida eterna. Então nós temos a vida eterna obedecendo às palavras de Jesus Cristo. É o nosso único e suficiente Salvador. Por que único? Porque não tem outro, só tem um caminho, só tem um jeito de chegar a Deus. Ele é único, não tem outro. E suficiente. Por quê? Ele não precisa da ajuda de ninguém. Jesus Cristo não precisa da ajuda de ninguém para salvar as pessoas. O próprio sacrifício dele já é suficiente para a nossa salvação, desde que não andemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Façamos a vontade de Deus. Nós precisamos tomar cuidado para não colocarmos a nossa confiança em outras coisas, que não só em Deus, que não só em Jesus Cristo. Muitas pessoas ficam adorando ídolos, não é? Em Mateus capítulo... Mateus diz assim, que o ídolo não é nada, né? Nós sabemos disso. Mas as pessoas ficam oferecendo coisas aos ídolos
achando que agradando o ídolo, e ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus. A pessoa quer ser salva, então ela confia no santo fulano, na santa ciclana, e fica adorando esses nomes, essas pessoas que, se existiram, já morreram, e a palavra diz que a morte sela o destino da alma, ninguém pode fazer coisa alguma mais. E outras pessoas ficam achando que precisam fazer alguma coisa ainda além de crer em Jesus. Nós somos salvos pela fé, não é? E a pessoa acha que precisa fazer mais alguma coisa. Nós precisamos guardar dias, meses, anos. Nós não precisamos mais nos circuncidar. Nós precisamos, sim, obedecer a Jesus Cristo. Ele é suficiente para te salvar. Você não precisa guardar dias, você não precisa se guardar de alimentos que Deus preparou para nos abençoar, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que guardar esse dia, tem que guardar aquele dia. O cristão não guarda dia nenhum, porque todos os dias são dias de Deus. Todos os dias ele serve a Deus, ele está em oração dia e noite, ele está servindo a Deus dia e noite. Daniel orava 3 vezes ao dia a Deus. Nós oramos 24 horas. Se estamos acordados, estamos em contato com Deus 24 horas. Nós temos o Espírito Santo em nós. Daniel orava voltado para Jerusalém. Jerusalém está em nós aqui, Jesus Cristo está em nós, Deus está em nós. Então nós precisamos entender essas coisas. Eu não dependo de guardar um dia, eu guardo todos os dias são do meu Deus. Todos os dias eu sirvo a Deus, todos os dias são dias de louvar e glorificar o nome do Senhor. Ah, mas lá na antiga aliança está escrito que aquele que não guardar o dia será arriscado. Então Jesus não é suficiente para salvar? Será que Jesus não é suficiente para salvar? E a pessoa que guarda dias, o que ela faz naquele dia? Ela está sacrificando por aquele dia, está sacrificando a ídolo, porque colocou um dia como o seu Salvador. Nós não podemos fazer isso. Tome cuidado. Lá em Apocalipse fala de uma igreja que tolerava uma mulher profetisa que ensinava a sacrificar para os ídolos. Se você tem um dia como ídolo e faz as coisas naquele dia por causa daquele dia, isso seria para a sua salvação, você está sacrificando ao ídolo, que aquele dia se tornou ídolo, você está idolatrando aquele dia. Nós não dependemos de dia nenhum, de alimento nenhum, para ser salvos. Nós precisamos de Jesus Cristo. Tenha confiança só em Jesus. Você que guarda dias, deixe de guardar os dias em nome de Jesus. Veja se Jesus vai te falar que você está em pecado, onde está escrito aqui que é necessário. Ah, deveis fazer estas coisas, não omitir aquelas, deveis que a sua fuga não seja no sábado. Jesus estava falando para os judeus, para os hebreus que guardavam e guardam até hoje, porque o véu está posto sobre o rosto deles. Eles não enxergam claramente, mas nós enxergamos, nós temos colírio de Deus nos nossos olhos. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Nós não precisamos de mais nada para sermos salvos. Não preciso acender velas, não preciso fazer promessas, não preciso de nada disso. O Senhor Jesus me limpou, me lavou, me tornou uma nova criatura. E eu nasci de novo. Todos nós nascemos de novo. E aquele que é recém-nascido, aquela que é recém-nascida, tem que fazer o quê? Você vê uma criancinha aí. A criança precisa aprender a andar, a criança precisa aprender a falar, a criança precisa aprender a respeitar os mais velhos, a criança precisa aprender tudo de novo. E nós somos assim também quando nascemos de novo para Deus. Nós aprendemos tudo segundo o mundo, agora vamos usar tudo que nós aprendemos segundo o mundo para glorificar a Deus. Vamos aprender a andar nos caminhos do Senhor. Vamos aprender a falar as maravilhas de Deus. Vamos aprender a amar segundo o Espírito Santo, não segundo a carne, mas na paixão da carne. Vamos aprender tudo de novo. É assim que temos que ser, somos uma nova criatura, não mais sujeita àquela lei do pecado, mas servindo a Deus pela lei da vida. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, não precisa de ajuda de nada não, nem de você mesmo. Ele te salvou, te chamou para a salvação, te escolheu e você tem o nome de Jesus, você está salvo. Confie em Deus, creia somente em Jesus e Ele é a nossa salvação, a nossa bênção e não deixa nada que atravesse o teu caminho. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo fale mais alto nos nossos corações e possamos a cada dia firmar mais ainda a nossa fé nesta rocha inabalável que é Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, obrigado Senhor, amém, amém.